Saudações a todas as igrejas nesta manhã gloriosa, glória a Deus. Ainda desse mês de abril, povo de Deus, que Deus os abençoe a todos, glória a Deus. Venho aqui nesta manhã, mais uma vez, pedir a vossa atenção sobre este alerta, sobre essa revelação na palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os presbiterianos, metodistas, adventistas, batistas, igrejas renovadas, assembleias, igreja Deus e Amor, igreja presbiteriana, todas as igrejas que têm proclamado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, glória a Deus. Povo de Deus, povo consagrado, glória a Deus. Venho aqui nesta manhã trazer um alerta da parte do Senhor Jesus Cristo acerca do comércio, glória a Deus, acerca, glória a Jesus, das injúrias que têm acontecido, acerca, glória a Deus, do Evangelho. Quantas, glória a Deus, revelações que não batem com a Bíblia, quantas revelações que não batem com a palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo não tem se agradado. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Há muitas igrejas na face da terra, louvado seja Deus. Não é pecado que haja várias igrejas, mas é pecado esconder a verdade do povo de Deus. É pecado ocultar aquilo que Jesus trouxe, glória a Deus, aquilo que estava em trevas, o Senhor pregou nos telhados, aquilo que estava escondido, como disse Isaías, os tesouros da terra. O Senhor, glória a Deus, pregou a realidade do Evangelho. O Senhor disse que o reino do céu é como um tesouro escondido. Glória a Deus, aquele que acha, ele se alegra. Então, povo de Deus, as Escrituras estão fechadas, mas quando o Espírito Santo de Deus começa a falar com a igreja, glória a Deus, você descobre a verdade do Evangelho. Porque, povo de Deus, aleluia, tantas controvérsias acerca das ofertas, dos dízimos, quantas controvérsias acerca de votos, glória a Deus, argumentos, glória a Deus, muitos falam amuletos, né? Mas tanta coisa envolvendo dinheiro e não envolvendo mais a salvação das almas. Muito dinheiro, mas poucas almas salvas para o reino de Deus. O que mais o homem deseja ter é o dinheiro, o que mais a mulher deseja ter é o conforto, é uma vida boa, é uma vida tranquila, glória a Deus, dizendo que tem Deus no coração, mas na verdade o Senhor disse, não podereis servir a Deus e às riquezas. E agora, glória a Deus, e muitos falam, glória a Deus, assim na palavra do Senhor Jesus, né? Que o Senhor não quer ver ninguém sofrendo, glória a Deus. Esse sofrimento que diz, né, que muitos pregam, esse sofrimento é acerca do tormento, do fogo do inferno. É esse sofrimento que o Senhor não quer ver ninguém sofrendo lá naquele lugar. Não se confundam. Existe uma nação pobre, glória a Deus, aleluia, sobre a terra. Uma nação que não aprendeu a escrever, não aprendeu a ler, glória a Deus, e somos chamados de analfabetos, porque eu mesmo tenho somente a 4ª série, não aprendi muita coisa. Glória a Deus. Então, a população, os mais chegados, os mais privilegiados, eles, glória a Deus, nos chamam de analfabetos porque não temos estudo. Nos chamamos de coitados, de miseráveis, glória a Deus. Então eu me incluo sobre esta nação. E disse o Senhor Jesus Cristo que Ele venha para os pobres. Ele disse, através dos seus apóstolos, ai de vós ricos,
porque já tem o vosso consolo. Ai de vós que já estão consolados. Ai de vós que agora ris, porque um dia havereis de chorar. Aleluia. Glória a Deus. Então, povo de Deus, povo abençoado, glória a Jesus. Eu queria falar sobre o devorador, né? E ali na palavra do Senhor em Malaquias, no capítulo 3, 10, diz ali a palavra, né? Que é para a pessoa levar o seu dízimo, a sua oferta. Amém. Glória a Deus. E depois fazer prova do Senhor. Amém. Mas, igreja amada, glória a Deus, o próprio Jesus falou sobre o devorador. O próprio Jesus falou, glória a Deus, sobre o devorador lá em São Mateus. E o que ele disse ali? Glória a Jesus Cristo, aleluia. Que, glória a Deus, em Mateus, glória a Jesus. No capítulo 6, glória a Deus, versos 19, 20 e 21, aleluia. Que não é para a pessoa juntar tesouros na terra. Não é para a pessoa acumular riqueza sobre a terra, onde é traça, onde é ferrugem, onde os ladrões entram e roubam. Então, o povo de Deus, está bem clara a palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, está bem clara. O devorador está aí. Glória a Deus, o devorador, onde muitos aí, glória a Deus, pastores e líderes têm colocado alarmes, têm colocado muita coisa para ser repreendido o devorador. Mas o que o Senhor está dizendo? Que não é para juntar riqueza sobre a terra. E por que está acontecendo isso? O que o Senhor disse para aquele rico? Que era para ele vender as coisas que ele tinha e dar aos pobres. E depois, para seguir o Senhor Jesus Cristo, o que era para ele fazer? Glória a Deus, era para ele, glória a Deus, ali, aleluia, terminar o mandamento do Senhor. É ali para ele pegar e fazer aquilo que o Senhor disse: se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Glória a Deus. E faltava essa parte na vida daquele rico. E por que Jesus não quis que ele levasse o dízimo daquelas riquezas dele na igreja? Ele não quis. O Senhor podia ter pedido: olha, leva tudo, depois que você vender, tira lá a parte da igreja e dá lá na igreja. Não, o Senhor mandou que ele desse aos pobres. Glória a Deus. Então veja, povo de Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jeová. Louvado seja Deus. Glorificado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Povo de Deus, povo consagrado a Jesus Cristo. Então aí está, glória a Deus, Jesus falando ali. Glória a Deus. Em São Mateus capítulo 6, verso 19, 20 e 21. Acerca ali, glória a Deus, do devorador, que é a traça, que é a ferrugem, que são ladrões. Aleluia, glória a Deus. E geralmente, glória a Deus, aleluia, preste bem atenção. O que, glória a Deus, ali, Malaquias, o profeta, disse? Glória a Deus, vós me roubais. Aí foi perguntado: mas no que te roubamos? O Senhor disse: nos dízimos e nas ofertas. Veja, glória a Deus, aquilo que você não deu na igreja, glória a Deus, aleluia, para Deus não faz diferença nenhuma, porque ele disse para o rico: vai e vende o que tens e dá aos pobres. Então o Senhor, ele não se importou com aquele dinheiro daquele homem rico. Aquele homem era muito rico, aquele jovem. Então veja, mas aquilo que é colocado lá dentro do cofre, aquilo que é colocado lá dentro da salva, se algum dos homens ou das mulheres pegar, ali Malaquias está falando claramente: vós me roubais. E aqueles homens sacerdotes perguntaram: mas no que te roubamos?
nos dízimos e nas ofertas, porque o povo levava os dízimos e as ofertas. O povo estava levando, conforme o Senhor disse, trazei o dízimo todas as nações. Então as 12 tribos do Senhor estavam levando os dízimos e as ofertas. Mas agora vem ali o profeta Malaquias e profetiza: vós me roubais. Eles perguntam: no que te roubamos? Aí o Senhor fala através da profecia, nos dízimos e nas ofertas. Então estava sendo, glória a Deus, retirado aquele dinheiro que era dado lá, naquele tempo. Então essa profecia é de repreensão. E agora vem o Senhor em São Mateus ali falando, glória a Deus, novamente: não ajunteis tesouros na terra, onde os ladrões, ferrugem, traça. A traça, ela come tecido, né? A traça, ela destrói. A ferrugem, ela tira a formosura do ouro. Ela danifica o ouro. Danifica muitas coisas, a ferrugem. Perde o valor. Então veja, glória a Deus, aleluia, o Senhor falando também da avareza, né? O Senhor falando tanta coisa, glória a Deus. Tiago, no capítulo 5, Tiago, capítulo 5, versículo 2, 3 e 4, ali fala a mesma coisa. Olha Tiago de volta falando ali do devorador. Olha Tiago ali falando, glória a Deus, acerca da ferrugem. Ai de vós ricos, que estáis fartos, ai de vós ricos, que já tem o vosso consolo. Glória a Deus. Então veja, povo de Deus, povo eleito, povo do Senhor Jesus, não vos engane. Se você fez o teu propósito segundo Eclesiastes capítulo 5, nem. Se você dá lá o teu dízimo, contribuir, dá a tua oferta. Mas o Senhor está falando aí do devorador, do ajuntamento de tesouros na terra. Por isso que está esse comércio das igrejas. Por isso que está aí, glória a Deus, essa perseguição como teve ali, glória a Deus, aquele decreto daquele presidente lá na Bolívia, aquele homem, aquele presidente, ele conhece o Evangelho. E ele sabe que o Evangelho é de graça. O Senhor disse, glória a Deus, lá quando ele mandou os discípulos pregar o Evangelho, que não eram para eles levar nem ouro, nem bolsa, não era para eles levar. E muitos pastores ocultam. Quando chega na parte do ouro, eles pulam o versículo. Quantas vezes que já eu ouvi várias pregações, porque são 20 anos de igreja, povo de Deus. E ali, glória a Deus, quando os pastores chegam na parte do ouro, eles pulam, eles ocultam essa parte. E esses homens vão ter que dar conta, porque o Senhor disse para não levar ouro, para não levar alforje, bolsa. Veja. Então, igreja amada, igreja do Senhor Jesus Cristo, a obra de Deus tem que prosseguir. A obra de Deus tem que continuar. Glória a Deus. São tantas revelações que não se enquadram na palavra de Deus. São tantas coisas que os homens têm proclamado, têm feito aí, para que venha atrair a atenção do povo. Glória a Deus. E o povo tem ido cegamente, glória a Deus, aleluia, sem olhar para o chão. Glória a Deus. Eu me lembro quando eu era criança, a gente ia caçar, e a minha avó sempre dizia, meu falecido avô falava sempre, olhe sempre para o chão, porque pode ter cobra, que pode morder, pode ter bicho peçonhento no chão que pode morder. E o que está acontecendo com o povo de Deus hoje é assim? O povo tem ido, glória a Deus, olhado para baixo, e não tem olhado para cima. Então, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, temos que tomar precaução, estar atento à voz do Senhor Jesus Cristo. Veja Tiago ali falando, glória a Deus, sobre o devorador, sobre a traça, sobre a ferrugem. Glória a Deus, aleluia, Jeová. Tiago fala também ali, glória a Deus, no capítulo 4, que as pessoas pedem mal e não recebem, são invejosos, são cobiçosos, um morde o outro.
Glória a Deus, aquela guerra, aquela briga. Não, o pastor falou que eu tenho que ser próspero. Não, o pastor falou que eu tenho que ter, glória a Deus, muito dinheiro. E no tempo de Jesus não aconteceu nada disso. No tempo de Jesus não aconteceu nada disso. Quando o Senhor nasceu, veja aí, ó, glória a Deus, agora José tem que pegar Maria e seu filho, agora Jesus, e fugir para o Egito. Quanta humilhação que Jesus passou lá no Egito. Glória a Deus. Eu creio que aquelas crianças falavam para Jesus: é o teu pai. Glória a Deus, é covarde, ele fugiu, né? Vocês são miseráveis, estão aqui de favor, estão aqui emprestados no nosso país. Por que vocês não voltam lá para o país de vocês, para a terra de vocês? Então, quanta humilhação Jesus passou desde pequenininho. No que ele nasceu, glória a Deus, já foi perseguido de morte. Quantas criancinhas morreram. Glória a Jesus, aleluia. O povo que andava com Jesus não tinha nem o que comer. O povo que andava com Jesus na entrada triunfal não tinha um dinheiro, glória a Deus, para forrar, para fazer um tapete de ouro para Jesus passar. Eles colocaram suas vestimentas, colocaram aqueles ramos de palmeira, glória a Deus, tudo para que viesse agradar o Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que não onde está o tesouro do homem, ali está o seu coração. Ele pode tirar boas coisas ou más coisas do seu tesouro. Então, igreja amada do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, glória a Deus, quantos irmãos me ofereceram: olha, irmão, abre uma igreja para o irmão, abre uma igreja, o irmão vai viver dos dízimos e das ofertas. Para irmãos, misericórdia, irmãos, povo de Deus, todos vocês da Igreja Deus e Amor, todos vocês conhecem das igrejas que já viram o meu testemunho, sabe, irmãos, que, glória a Deus, eu prefiro comer pão e água, às vezes, com meus filhos. Prefiro, às vezes, não ficar devendo nada para ninguém, mas poder de noite deitar no meu travesseiro e dormir, sabendo que eu não enganei ninguém, sabendo que eu não defraudei ninguém, sabendo que eu não contei mentira para ninguém. Olha, povo de Deus, igreja amada do Senhor Jesus Cristo, será muito terrível, muito constrangedor naquele dia. O Senhor vai falar: mas eu não mandei vocês pregar essas coisas, eu não mandei vocês falar essas coisas. Glória a Deus. Veja, povo de Deus, aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. Então, ali em São Lucas, capítulo 12, glória a Deus, glória a Deus, o versículo 32, o 33 e o 34, leia, povo de Deus, leia com paciência o que está dizendo a palavra do Senhor, leia com atenção, glória a Deus, porque nós estamos no mesmo caminho, no mesmo, não existe outro caminho, estamos no mesmo. E se eu tenho algo contra alguém, eu tenho que procurar me consertar. Se eu tenho algo contra alguma pessoa, o Senhor nem aceita a nossa oferta. Glória a Deus. Povo de Deus, povo chamado pelo nome. Glória a Deus. Veja, os pastores às vezes têm alguma coisa contra irmãos na igreja. Às vezes os pastores sabem que os irmãos, muitos se divorciaram, casaram de volta. Cada um tem a sua vida particular. Cada um tem a sua vida para viver nessa terra, né? Às vezes lá o pastor sabe lá que o irmão fuma, que o irmão bebe, e às vezes o irmão está levando lá seu dízimo na igreja, mas o pastor não explica nada para aquele irmão em particular. Olha, irmão, o irmão não pode me trazer esse dízimo aqui, irmão. Por quê, pastor, que eu não posso? Mas eu quero. O pastor não explica essas coisas. Igreja amada do Senhor Jesus. E naquele dia esse pastor vai ter que dar conta da alma daquele irmão, porque aquele irmão naquele dia do juízo final vai falar: olha, Senhor, olha, glória a Jesus, eu levava meu dízimo lá na tua casa, eu levava a minha oferta, por que eu não posso entrar no céu? Aí o Senhor vai dizer para aquele homem, para aquela alma que está ali chorando: olha,
Sabe por que que você não pode entrar aqui? Porque você não era liberto. Mas eu dava o dízimo, Senhor, eu dava a oferta. Por que que eu não posso? O pastor falava que o Senhor ia me recompensar. O pastor falava para mim que o Senhor ia me salvar. Aí o Senhor vai dizer, mas você morreu no vício. Você não conseguiu a libertação. Ele nunca te orientou, nunca falou a verdade para você. Mas ele pegava o teu dinheiro, ele se deleitava no teu dinheiro. Como diz lá na Epístola de Judas, se banqueteava com o dízimo e com as ofertas da igreja. Vai chegar lá aquela mulher que talvez, né, tinha uma vida difícil aqui, uma vida que não tinha compromisso com casamento, com compromisso com família, e tinha ali os seus contatos com homens dessa terra, né, fornicava, e muitas delas levam seus dízimos na igreja, e o pastor não fala nada. O pastor não explica particularmente, principalmente o dinheiro. Que você pode falar do pecado, pode pregar na mensagem, você fala que os adúlteros não entram no céu, os viciados, os que promovem tumulto, aqueles que promovem dissensões, os contendeiros, é pregado as palavras. Só que o dinheiro é a parte, a pessoa tem que chamar lá a ovelha lá, glória a Deus, aleluia, como diz muitos, tirar o carrapicho, né? Explicar, olha, você não pode me trazer o teu dízimo aqui. Se você quiser dar uma oferta de gratidão, oferte como gratidão a Deus, agradecendo pela tua vida. Mas essas coisas no último dia Deus vai requerer. Por isso que há milhões e milhares de igrejas na terra, milhões e milhares de igrejas que estão aí, instaladas na terra para quê? Tudo para ter um sustento. Venha do jeito que você está. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele transforma a vida da pessoa. Ele diz, olha, vá e não peque mais. O que o Senhor está dizendo? Se a pessoa estava em adultério, o Senhor perdoa, mas Ele fala, vai e não peque mais. Mas se a pessoa continua, o que o Senhor disse ali, glória a Deus, para aquela mulher adúltera, falou para Zaqueu, este também é filho de Abraão, porque ele se arrependeu. Houve arrependimentos. Mateus era cobrador de impostos, se arrependeu. Ele lesava também. Ele se arrependeu. Quantos, glória a Deus, aleluia, que eram errantes perante o Senhor Jesus quando ele estava aqui na terra. E ele foi pregando, ele disse, eu não vim condenar, eu vim salvar. Eu não vim destruir as almas. Hoje muitos irmãos aí, glória a Deus, falando, eu tive uma revelação com a igreja Deus é Amor, com a IPDA, né, glória a Deus, e são 50 mil, 100 mil visualizações, porque, glória a Deus, que o inimigo quer destruir essa igreja, por causa que há muitos membros na igreja, e glória a Deus, e o inimigo quer fazer isso, ele quer dispersar esse rebanho que foi tão sofrido, né? Glória a Jesus, mas dentro da igreja também, glória a Deus, pode ser a maior igreja de doutrina, pode ser a igreja mais santa que tiver na terra, se tiver alguma pessoa dentro da igreja que tiver em desconcerto com o Senhor, e o pastor não avisar e continuar pegando o dinheirinho dessa ovelha, a oferta, ele vai ter que prestar conta dessa alma naquele grande dia. Glória a Deus. Porque Tiago disse que aqueles homens estavam entesourando o dinheiro para que eles vão ser queimados junto com o dinheiro deles no inferno. Isaías falou que tem pessoas que têm, glória a Deus, vários e vários terrenos, várias e várias casas, enquanto o pobre não tem nada. Enquanto, glória a Deus, o pobre não tem nada. Provérbios diz lá que a riqueza é a alegria dos ricos, mas a pobreza destrói os pobres. Então veja, glória a Deus. Então veja, povo de Deus, aleluia, cuidado com a tua salvação, pastor, você é líder, você é um presbítero, um evangelista,
fale a verdade, você tem alguma coisa contra os irmãos. Mas você tem que chamar a parte, porque pregar o evangelho para a multidão é fácil. Falar, você que está em adultério, você vai para o inferno. Você que fuma, você que bebe, você vai para o inferno. Você que está aí nos jogos, você que está aí fazendo tanta coisa, você vai para o inferno. Se você não se arrepender, é fácil. Mas na hora da oferta, ninguém pergunta se a pessoa está em adultério. Na hora da oferta, ninguém pergunta se a pessoa é viciada, se é drogada, se está na prostituição, não está. O que é importante é encher a salva. O importante é encher o cofre da igreja. Glória a Deus. Então Jesus, ele está muito triste com a igreja na terra. Já não há milagres como havia antigamente. Já não há batismos com o Espírito Santo, como, glória a Deus, havia antigamente. Antigamente o pastor ponhava a mão na cabeça de 5 ou 6, 3, 4, 5 recebia o batismo com o Espírito Santo, e o que não recebia caía desmaiado, glória a Deus, chorando, impactado com o poder de Deus. E por que não está acontecendo essas coisas? Por causa que muitos têm deixado de falar a verdade. Povo de Deus, assim como vocês estão vendo essa imagem aqui da sede mundial, que eu tive ali no final de ano, povo de Deus, igreja amada, eu fui arrebatado no templo 1 da igreja. Glória a Deus. No salão anterior, glória a Deus. E o que o Senhor me mostrou ali, eu vi muitos pastores, muitos pastores, o Senhor me mostrava, e eu não queria olhar. E o Senhor dizia, olhe meu servo, que eu estou te ordenando que você olhe. E eu olhava e eu via aqueles pastores dormindo numa palha. Naquela palha, povo de Deus, que os pastores estavam dormindo, tinha vermes, aqueles vermezinhos, aqueles corozinhos que andam na carne. Aqueles corozinhos, aqueles bichos, aqueles bichinhos de carniça. E aqueles vermes andavam sobre o rosto daqueles pastores. Entravam pelo nariz, saía pelo ouvido. E eu não queria olhar essa visão. E eu falava, Senhor, eu não quero ver. O Senhor disse, olhe que eu estou te ordenando, meu servo. Aleluia. Eu falei, mas Senhor, o que significa isso? Esses vermes, essa palha? O Senhor disse, esse é o pecado. Esse é o pecado que muitos pastores estão dormindo sobre eles. Eles não têm mais limpado as minhas ovelhas. Eles não têm mais cuidado, eles não têm tirado. Glória a Deus, eles não têm limpado o meu povo. Então veja a igreja do Senhor. Deus me deu uma visão acerca uma vez. Eu estava deitado na minha casa e eu contemplava. Naquela visão, chegava um carro branco na minha casa e ali, glória a Deus, é como se descesse o missionário Davi Miranda. O saudoso missionário daquele carro era a voz do missionário, não era outra voz. Glória a Deus. Se eu estiver mentindo, eu hei de dar conta diante do Senhor. E aproximou-se um varão junto com ele, glória a Deus. E naquele susto eu continuava dormindo, mas o meu espírito estava em pé. E eu contemplava essa visão. E o missionário arrancou de um pergaminho da mão um rolo de papel e começou a ler. Cadê os meus grupos de visita? Cadê aqueles que iam nos hospitais? Cadê aqueles que visitavam os presidiários? Cadê aqueles que socorriam os órfãos, as viúvas? E aquele anjo falava numas línguas que não existem aqui na terra. Eu nunca vi aqui na igreja. Eu nunca vi em igreja nenhuma. Nem de boca de pastores saindo aqueles mistérios. E da boca daquele varão de branco. Glória a Deus, aquelas palavras caíam como ouro e prata. E o missionário ia interpretando, o saudoso missionário, aleluia, ia interpretando o que aquele anjo falava. Como se o saudoso missionário estava de frente para aquele anjo, e aquele pergaminho estava de frente para o anjo, glória a Deus, falava aqueles mistérios gloriosos, e o missionário interpretava para a igreja, para o seu povo. Aí no final daquele pergaminho estava escrito assim, glória a Deus, aleluia, que muitos hoje só querem viver da lã e da gordura das ovelhas. Muitos só querem viver disso. E aquele pergaminho se enrolou. Aquele anjo subiu como um raio de luz. Aí eu falei para aquele homem que falava com a voz do missionário.
do saudoso missionário, falava: Senhor, eu não tenho condição nenhuma de prosseguir. E aquela voz daquele homem, como saudoso missionário, falava para mim: vai, porque eu estou te ordenando, vai e avise a minha igreja, avise meu povo, avise que o Senhor está voltando e Ele vai requerer as almas da mão de cada um, dos líderes, dos pregadores, evangelistas, ministros. Em nenhum momento o saudoso missionário falou de membro, que o membro tem que pregar o evangelho, que o membro tem que ganhar almas. Não, nessa visão o missionário falava só dos grandão, só dos pregadores. Por que grandão? Porque o Senhor diz que lá no céu, aqueles que ensinam a palavra corretamente são chamados de grandes, de maior. Porém, aquele que ensina a palavra do Senhor errada, ele é considerado como menor. Ele não tem valor para o Senhor Jesus lá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Então, igreja amada, aleluia, e nesta visão, espiritualmente, glória a Jesus falando, ali o missionário entrava, ele se retirava e saía naquele carro que tinha chegado. Aquele carro tinha as calotas de ouro, de prata. Aquele carro ali era reluzente, ele brilhava, aquele carro. Era uma coisa muito gloriosa. E aquele carro também sumiu como se fosse assim um raio de luz. Glória a Deus, eu me lembro bem. Glória a Deus, aquele sorriso bonito. Glória a Deus. E me saudou com a paz e a visão acabou. E eu levantei preocupado. Passei para a igreja. Contei para a igreja essa visão. Só que hoje muitos estão acreditando mais em mentiras, né? Muitos hoje estão acreditando mais, glória a Deus, em mentiras. E diz a palavra do Senhor: ai daqueles que falam as coisas que o Senhor não mandou falar. Nós temos uma ordem, glória a Deus, para pregar o evangelho. Ide. E pregar o evangelho a todas as nações. Igrejas que não acreditam no batismo, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoas que não acreditam no Espírito Santo. Tem uma igreja aí que eles não acreditam no batismo. Glória a Deus. E lá nas águas, lá quando o Senhor se batizou, quando Jesus se batizou, glória a Deus, João Batista, ele representava a Deus. Ele falava, por isso que ele falava brabo, raça de víboras. Raças de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Era o próprio Deus profetizando na boca de João Batista. Agora vem Jesus nas águas ali. E vai se achegando às águas e João fica preocupado, mas é o Senhor que tem que me batizar. Ele não, deixe. Vamos cumprir, glória a Deus. Vamos cumprir, aleluia, glória a Deus. Vamos cumprir agora com que, glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor está ordenando, vamos cumprir essa justiça divina. E quando ali João batiza Jesus, vem o Espírito Santo e leva Jesus ao deserto para ser tentado. Então veja ali a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João Batista representando Deus, com uma pregação tão terrível, chamando aquele povo de víboras, de cobras e serpentes. Hoje, quando o pastor chama alguém de desconcertado, a pessoa já fica brava. Imagine ser chamado de uma cobra venenosa. Glória a Deus. Então não se engane, povo de Deus. Não se engane. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo, ele vai voltar, ele vai pedir conta de cada centavo. De cada centavo. Foi pregado na igreja acerca daquele homem que devia 10.000 talentos. Foi pregado. E ele pediu misericórdia ao rei, que o rei o perdoasse. E o rei teve compaixão daquele homem. E aquele rei teve compaixão daquele homem. Porém, aquele homem que foi perdoado, quando encontrou um conservo seu, não o perdoou.
e o encerrou na prisão. Não teve nenhuma misericórdia. Então assim fará o Senhor naquele dia. Aqueles que não são misericordiosos, que não são compreensivos, que não têm, glória a Deus, a palavra da sabedoria, o Senhor naquele dia Ele vai pedir conta de cada centavo, cada real, cada 5 real, cada 10 real, não importa. Glória a Deus. Romanos capítulo 2. Tiago ali também fala na sua carta. Glória a Deus. Ai de vós, mestres, que ninguém queira ser mestre, porque duro juízo será. Então, glória a Deus, nós temos que pregar o Evangelho e nunca querer dizer eu sou o doutor da palavra, eu sou o mestre, eu sou aquele professor, não. A Bíblia diz que é para nós nos colocar em qualidade de servo, sempre adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Então, igreja amada do Senhor Jesus está aí. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor, São Mateus, capítulo, glória a Deus, 19, versículo 24. Glória a Deus, são alertas do Senhor Jesus Cristo, falando somente ali do dinheiro. São Lucas 6, 24 também. Glória a Deus, aleluia. Versículo 25. Então, igreja do Senhor Jesus é os alertas do Senhor Jesus. A igreja é o alerta do Espírito Santo para todas as igrejas da terra. Glórias a Deus. Louvado seja Jesus. Primeira carta de João. Glória a Deus. 3, verso 17. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, oremos ao Senhor, busquemos a face de Deus, glórias a Deus. O Senhor veio para os pobres, o Senhor veio, aleluia, para todos, para resgatar a todos. Então, igreja do Senhor Jesus, não vos engane, aquela perseguição que aconteceu ali, glória a Deus, na Bolívia, foi por causa do comércio, não é por causa da pregação do Evangelho, porque qualquer um pode pregar a palavra de Deus, qualquer um pode comprar uma Bíblia e sair pregando e falando, eu li lá que está escrito, e eu vi lá os mandamentos, e eu vi como é que foi a crucificação. Todos podem falar do poder de Deus. Mas o que aconteceu com a igreja lá na Bolívia foi o comércio, porque todos conhecem a vontade do Senhor Deus, que disse o Senhor que Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Aí você vê lá o pastor prosperando, aí você vê lá, glória a Deus, aleluia, os homens andando bem vestidos, bem arrumados, bem adequados, e você às vezes não tem condição nenhuma. E você pergunta, mas Senhor, aonde que eu tenho falhado? Aonde que eu tenho errado? Você não tem falhado, você não tem errado. É a tua condição financeira, o teu conhecimento é pouco diante do Senhor. Então a palavra do Senhor diz que, glória a Deus, aleluia, se nós tiver somente o pão, a coberta, é para nós estar quieto e tranquilo. Se nós tiver aquilo que de comer, e uma coberta para se cobrir, para nós estar quieto. Paulo falou sobre isso. Glória a Deus. Muitos falam que o apóstolo Paulo era rico. O apóstolo Paulo, ele se mantinha. Ele falou que ele aprendeu a ter tudo e aprendeu a não ter nada. Quando ele falava que ele tinha tudo, é quando ele era lá do tempo da lei. Ele era rico. Ele era de família granfina, ele tinha chofer. Vamos supor, hoje tinha um carro blindado. Ele tinha seguranças, ele tinha escoltas que o acompanhavam, mas quando ele foi para Jesus mesmo de verdade, ele não tinha mais escolta, não tinha mais carro blindado, não tinha mais segurança. Agora ele apanhava, ele sofria, ele era apedrejado, ele era açoitado, ele era preso, ele era judiado,
porque ele não tinha mais a proteção, mas ele tinha Deus no coração, e ele gritava: agora ninguém me impeça, porque eu trago agora no meu corpo as marcas de Cristo. Então, igreja do Senhor, esse é um alerta. Cuidado com os ajuntamentos, glória a Deus. As igrejas estão apagando o Espírito Santo a cada dia, glória a Deus, tentando colocar enfeite nas igrejas, tentando, glória a Deus, trocar a palavra do Senhor por iguarias, glória a Deus, tentando mudar a palavra do Senhor em infâmia, como diz lá em Timóteo, glória a Deus. Se você, membro, irmão da igreja, quiser saber como é que está a igreja hoje, leia as duas cartas. Primeiro a Timóteo, a primeira carta de Timóteo e a segunda carta de Timóteo. E você vai ver como é que está a igreja hoje. Vocês vão ver como é que está a igreja hoje. A igreja agora, desses dias. As igrejas estão à vontade de si, fazendo a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E não a vontade do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então é necessário, povo de Deus, aleluia, nós lembrar que o Senhor disse ali, glória a Deus, Malaquias falou: vós me roubais. Vós me roubais. E no que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Agora vem o Senhor em São Mateus ali, no capítulo 6, falando no verso 19, que não é para juntar tesouro na terra. No Evangelho de João, o Senhor disse: não trabalhe muito pela comida que perece, mas trabalhe pelo alimento que vos dará vida eterna. O Senhor disse claramente: não se preocupeis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Glória a Deus, aleluia. Então veja, o Senhor tirando aí a preocupação das riquezas. Aqueles que querem ser ricos, glória a Deus, sufocam a palavra do Senhor Jesus. O que é sufocar a palavra de Deus? Eles escondem a verdade do povo. É como uma criança que apronta. É como uma criança que quebra um copo. Aí o outro irmãozinho vê aquela criança lá, o irmão quebrou o copo, aí aquela criancinha corre para avisar o pai ou a mãe, aí a outra criança vem e tapa a boca dela, põe a mão na boca daquela criança, fala: não conte nada, olha, não fale nada, não fale, senão depois eu surro você, eu bato em você, ou eu vou contar o que você aprontou também. E assim hoje está as igrejas, povo de Deus. Se um pastor cai, ele leva 30 pastores com ele. Se uma irmã ia na praia e ela acaba sendo descoberta, ela fala que tem mais irmã que ia para a praia. Se um irmão transgride o evangelho, comete sacrilégio contra a sociedade, e o outro, glória a Deus, fica sabendo, aí cai outros com eles. Então o povo de Deus está assim hoje. Então a Bíblia diz: você que está de pé, cuide para que você não caia. Cuide. E é para nós orar para aqueles que manquejam, é para nós orar por aqueles que estão em grandes dificuldades, em grandes lutas, porque nós não vamos escapar do juízo. A Bíblia diz que todos nós, sendo salvos ou não sendo, vamos ter que dobrar o joelho diante do Senhor. Vamos ter que comparecer em juízo diante de Deus. Veja, glória a Deus, se o Senhor fosse interessado em riquezas, preste atenção quando aquele homem fez aquele celeiro. Glória a Deus. Quando aquele homem fez aquele celeiro, aí ele falou: bom, eu vou derrubar esse celeiro, vou fazer um maior ainda, a minha alma vai folgar. Eu vou regozijar agora, vou fazer um barracão maior do que esse. E minha alma vai folgar. E naquele dia aquele homem morreu, e ele não tinha nada para apresentar para Deus. Mas como que ele não tinha nada? Talvez ele dava o seu dízimo, a sua oferta, ele dava os seus grãos, como era antigamente, que davam lá. Ele levava a parte da sua colheita para sacerdotes abençoar a sua plantação, mas a ganância estava no coração daquele homem.
A avareza estava ali. Então hoje muitos são assim, dão o seu dízimo, dão a sua oferta, mas são avarentos. E não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus. E muitos falam aquele versículo abertamente, o dinheiro é a raiz de todos os males. E isso foi Paulo que disse. Mas, glória a Deus, todos usam essa palavra sem sentido nenhum. Glória a Deus. E o que ele está dizendo, Tiago, ali na carta? Que eles pediam mal para gastar em quem? Deleites. Eram invejosos, veja. Os males do dinheiro, inveja. A pessoa tem dinheiro, olha para outra, aquele ali é um miserável, que dali não tem nada, nem chegue perto. Aí chega um outro lá que tem condições, como é que você está? Tudo bem? É um prazer te conhecer. Tranquilo? Como é que vai a família? Saúde, felicidade, prosperidade? E aqueles montes de elogio. E Tiago diz isso na carta ali, no seu capítulo 2, ele fala que se entrar alguém com um anel no dedo, com vestimentas, né, preciosas, e entrar alguém pobre e você rejeitar que ele é pobre, é um grande pecado diante do Senhor Jesus Cristo. É um grande pecado, porque o Senhor veio para os pobres. O pobre, ele não tem condição nenhuma, até mesmo de olhar para o alto, de olhar para cima, ele não tem condição nenhuma, porque as vestes são humildes. Às vezes o sapato já furou, a meia rasgou, a calça está deschapando a barra, o paletó está dilacerado, está rasgando. Ele não tem condição nenhuma. E aquele homem batia lá no peito e dizia, olha, Senhor, eu sou dizimista, eu jejuo, eu oro, não sou como esse aí. Não sou como esse miserável. Veja. Glória a Deus. Então Tiago ali, ele está orientando que as pessoas adoram os ricos. Elas adoram os ricos. Olha o rico lá, o rico tem 10 carros. Nossa. Tem avião, tem helicóptero. Eu numa vida dessa. Glória a Deus. A idolatria. Estão adorando as riquezas. Se eu tivesse lá um iate para mim, né, velejar no mar. Se eu tivesse dinheiro para mim ir lá para Nova York, tirar uma foto lá na Torre Eiffel, adorando as pessoas ricas. E Tiago repreendeu a igreja, falou, não façam isso, porque são eles que levam vocês para os tribunais. São eles que arrastam vocês diante dos tribunais. Esse dia eu falei numa loja aí, povo de Deus, igreja amada, que está ao vivo a transmissão, glória a Deus, aleluia, da palavra do Senhor. E eu falei claramente numa loja que eu fui aí, eu falei, se a gente roubar R$10, são 3 meses de cadeia se for pego em flagrante. E a multa para sair, a fiança, são quase R$500. Então veja, R$10 gera R$500 quase de fiança. E mais 3 meses de cadeia, e já fica como mau elemento na sociedade. Então imagine transgredir, como muitos transgridem, que são milhões e milhões e milhões e milhões, igrejas entrando, glória a Deus, em juízo com, glória a Deus, com irmãos. Como disse Tiago, se vós mordeis, brigais, cometeis contenda, dissensões, dissimulações, cuide que vós também não se consumam da terra, porque os irmãos entravam na bordoada. Disse Paulo lá na carta de Filipenses, no 1º capítulo, que os apóstolos ali, que, glória a Deus, pregadores do evangelho brigavam, entravam na briga, soco, bordoada, pontapé, para pregar a palavra. Por quê? Por causa do ouro e da prata. Porque foi ordenado pelo Evangelho, Paulo recebeu a ordenança que ele vivesse do Evangelho, mas ele trabalhava, ele lutava. O seu sustento ele tirava dele e ainda mantinha a igreja que ele cuidava. A obra missionária,
As igrejas passaram fome. Aí teve lá uma contribuição lá que a igreja juntou muita prata e deu para o sustento de todas as igrejas. Foram todas as igrejas sustentadas com aquela reserva que houve lá no Evangelho. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, que Deus os ilumine, vos dê saúde, vos dê unção, abra o olho. Você que é um pastor, avise se seu irmão estiver fumando, estiver bebendo, estiver em drogas, se a pessoa estiver em fornicação, chame à parte a pessoa. Cuidado com glória a Deus, aleluia, porque talvez o homem tenha pegado esse dinheiro, mas Deus não tenha aceitado, e cada pastor, cada líder, cada pregador que fizer essas coisas, é uma revelação do céu, porque eu fui arrebatado e eu vi os lugares lá no inferno que vai ficar os presbíteros, os pastores, os evangelistas. Eu vi lá, tem nomes escritos como cruzes tortas e homens pregadores dependurados naqueles madeiros lá no inferno, simbolicamente o pior castigo, porque a Bíblia significa a glória a Deus, porque a Bíblia ela fala sobre o juízo do Senhor, mas a cruz ela representa a maldição. A cruz ela representa a maldição, porque está escrito lá, glória a Deus, na palavra do Senhor, que Jesus se fez maldito, sendo pendurado numa cruz de madeira para quebrar toda a maldição. Então, povo de Deus, alerte os visitantes, converse, mas daí, como é que eu vou fazer para pagar o aluguel? Como é que eu vou fazer para pagar a luz, a água da igreja? Como é que eu vou fazer para pagar os impostos? Aquele que confia no Senhor não ficará confundido. Aquele que confia no Senhor, ele não vai ficar sozinho, jamais o Senhor vai abandonar. O Senhor vai se alegrar com você, pastor, com você, irmã e irmão. Você que tem uma igreja pequena ou grande, glória a Deus, ou tem uma igreja, glória a Deus, maior que um país, não importa. O Senhor vai se alegrar com você. Porque não podemos, a Bíblia diz que o mentiroso não vai entrar no céu. Então não adianta, glória, vamos supor, eu sou um pastor, aí eu estou no altar, eu falo, você que trouxe 10 mil, no último dia, Deus vai te recompensar. Aí aquela pessoa, ela começa a prostituir, adulterar, fazer tudo errado. Mas ela tem a garantia de 10 mil, não, eu dei 10 mil lá na igreja. E esse 10 mil, o pastor falou que Deus no último dia vai me salvar. É isso que a pessoa entende, igreja amada. Cuidado com as palavras de engano. Você é irmão católico, irmã católica, com certeza vai ouvir essas revelações. Porque tem muito, glória a Deus, católicos que querem se converter, muitas irmãs católicas, muitos que praticam ocultismo e outros tipos de coisas que querem se converter, e eles procuram, a glória a Deus, as coisas aí, testemunhos para eles poderem se converter também. Então muitos têm a garantia, não, eu tenho ajudado lá na igreja com 50, com 100, mas continua pecando, continua no erro, continua no seu erro capital, e naquele dia você vai reclamar para o Senhor, mas Senhor, mas eu dava 50, eu dava 100, eu dava 10 mil, eu dava 50 mil na igreja, tudo que eu ganhava eu tirava 10% e dava, por que eu não posso entrar aqui no céu? E o Senhor vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós, que praticaste iniquidade. E iniquidade é pecado. E os pastores não estão avisando. Os pastores líderes não estão avisando particularmente. Eu não estou falando em pregação, da pessoa chegar lá e falar os 10 mandamentos, não adulterarás, não matarás, não farás falso testemunho, não cobiçarás. Não estou falando disso, estou falando de chamar a pessoa em particular. Ter um particular com a pessoa no escritório, no gabinete da igreja. Olha, qual que é a tua situação?
Ó, então, viu, vamos fazer assim, se você quiser trazer uma oferta de gratidão, amém. Mas o dízimo você não pode entregar. Porque no último dia você não vai ser salvo se você não se libertar. Então muitas pessoas estão enganadas espiritualmente. Por que eu penso, glória a Deus, quantos irmãos, quantos já falaram, irmão, vamos abrir uma igreja. O sangue de Jesus tem poder para ficar enganando o povo, para ficar tirando os míseros centavos e dizer que no último dia a pessoa vai ser salva só porque ela ajudou, glória a Deus, com oferta e com dízimo. Jamais. Existem dois símbolos na Bíblia bem claros, o ladrão da cruz e Lázaro. Os dois símbolos da Bíblia, que são os maiores símbolos, homens que não deram dízimo nenhum, nem oferta e foram salvos porque era necessidade, só que eles eram fiéis. Tá? Se o próprio Jesus tivesse condições, se acha que a família deles ia aceitar o túmulo lá de José, da cidade de Arimateia? Será que eles iam aceitar? Não, eu sou José. Não, eu sou Maria. Jamais. Não, o meu esposo era carpinteiro, ele trabalhou para a sociedade, a gente tem condições, vamos lá comprar um túmulo para colocar o nosso filho. Jamais. Foi emprestado aquele túmulo. Foi emprestado porque Jesus, ele nasceu para pregar o evangelho e trazer a verdade e a salvação, e disse para Pilatos. E disse a Pilatos o quê? E Pilatos perguntou o que é a verdade. O que é a verdade? Então a verdade está aí, igreja amada do Senhor. Que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe. Eu estou entregando, glória a Deus, essas revelações, porque o dia de amanhã não pertence para mim. Talvez você pode falar, mas esse irmão é um miserável. A casa dele é um lixo. Desorganizado. Mas, igreja amada do Senhor Jesus, lembre de Lázaro. Lázaro jazia de chagas, feridas, desejava comer migalhas. E o que aconteceu com ele? Nada foi concedido a ele. Mas quando ele morreu, ele abriu os olhos e estava no seio de Abraão. E o rico, quando abriu o seu olho, estava lá em tormentos. Estava em tormentos no inferno. E ele gritava: Pai Abraão, faz com que Lázaro venha e molhe ao menos a ponta do dedo na água, porque eu estou, glória a Deus, com sede. Minha língua se apega ao paladar. E eu quero ao menos uma gota d'água, e nem isso foi concedido. Então veja, povo de Deus, cuidado, você que está adorando os ricos, você que é crente, você que está lutando, glória a Deus, adorando as riquezas dessa terra. Cuidado. A Bíblia diz que aqueles que querem ser ricos passam fome. Provérbios fala. Aquele que quer ser rico passa fome. Então muitas vezes deixa de comer, deixa de comprar uma carne, deixa de comprar uma roupa, para ir juntando tesouros na terra. Tesouros, tesouros, tesouros. E está aí. E como que o Senhor daí, glória a Deus, diz lá na palavra: não ajunteis tesouros na terra, onde é traça e a ferrugem e os ladrões. Está falando do devorador. Mas nós estamos no tempo da graça. Mas daí muitos pastores vão falar: ah, mas o Senhor não repreende o devorador? Por que entraram naquela igreja lá e roubaram o cofre da igreja? Por que entraram lá naquele templo e saquearam aquele templo? Aconteceu isso em 1945, quando aquele homem lá queimou 10 sinagogas, e eles batiam nos judeus, batiam naquele povo e perguntavam do ouro, e perguntavam: onde que está o ouro, onde que está o dinheiro de vocês? E aqueles judeus lá foram saqueados, foram roubados, muitos morreram. Leia a história da igreja
Que muitos pregadores falam: no ano tal a igreja estava pegando fogo, no ano tal a igreja estava pegando fogo mesmo, porque eles tinham ponhado fogo nas sinagogas lá. Segundo um pastor que já não existe mais, esse homem ele falou que nós não temos a Bíblia completa na nossa mão, porque quando aquele homem invadiu lá, glória a Deus, naquela guerra, a Segunda Guerra Mundial que aconteceu, quando aquele homem lá invadiu as sinagogas, maioria das escrituras, de partes da Bíblia, pergaminhos foram queimados, relíquias que foram queimadas. E eles refizeram muitas letras. Assim esse pastor falou. Eu esqueço o nome desse pastor. Glória a Deus, mas Jesus sabe de todas as coisas. Então o Evangelho ele se resume em 10 mandamentos, em 10. E um que Jesus deixou: ama teu próximo como a ti mesmo. Então não ajunte riquezas. Glória a Deus, como disse o Senhor. Mas faça a tua parte com Deus. Não adore os ricos, como disse Tiago, porque eles vos arrastam para tribunais, vos condenam e vos encerram na prisão. Então cuidado, povo de Deus, povo eleito. Eu contei aquela visão que muitos zombaram. Deus me mostrava, glória a Deus, o saudoso missionário, aleluia. Glória a Jesus. Deus me mostrava o saudoso missionário chorando embaixo de uma mesa, no ano de 2004, 2005, 2006. E o missionário derramava muitas lágrimas ali. Ele chorava embaixo de uma grande mesa, ele chorava, ele lamentava: Senhor, cadê o dinheiro? As ofertas, os dízimos, Senhor. E ele chorava: Senhor, a tua igreja está passando privação, Senhor. A tua igreja, Senhor, está passando dificuldade. E ele chorava, ele lamentava. Era um choro assim, doído na alma. E ele, glória a Deus, ele chorava. E o Senhor daí me levou, como se fosse no espaço, no alto, assim, de nuvens. E eu começava a ver nos ares moto, carro, contas bancárias. Eu começava a ver filhas alegres em universidades e outras coisas mais que não é lícito eu falar, porque eu não quero entristecer a ninguém, não quero. Porque os escândalos estão aí, muitos têm visto o que muitos têm feito com o dinheiro da casa do Senhor. Glória a Deus, muitos aí têm lançado os seus escândalos de suas igrejas a público, para que ninguém se salve, todos pereçam e vão ao inferno. Só que sempre tem aqueles que são verdadeiros, e através desses muitos serão salvos. E eu perguntava e eu comecei a chorar, porque eu não resistia mais ver o saudoso missionário chorando. Eu não resistia, eu comecei a chorar junto. E diz a minha companheira, a minha esposa, que eu soluçava na cama, como se eu estremecesse na cama e eu chorava, amargamente eu chorava junto nessa visão. E eu contemplava e eu dizia: mas Senhor, por quê? Por quê, Senhor? E o Senhor dizia: porque muitos dos meus não colocam toda a oferta nos cofres. Eles não colocam tudo que entra nos cofres. Eles desviam o meu ouro e a minha prata, o alimento que meu povo tem trazido dentro da minha casa para o sustento da minha casa de oração. Glória a Deus. Então está entregue a revelação novamente. Então, povo de Deus, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão. Falei dos votos, tudo as revelações que Deus me deu, está aí, todas as revelações. E se Deus estiver me mostrando
alertas e visões eu sempre contarei para a igreja, porque nós temos que contar. Que Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia a todos. Aleluia, Jesus. Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a nossa irmã Débora aí, que teve aí uma pessoa aí que entregou uma visão e que viu a nossa irmã Débora Miranda, a foto da irmã morta, né? Num caixão, né? Mas eu creio que, glória a Deus, nós estamos orando em favor da nossa irmã Débora Miranda, que Deus vai salvar a nossa irmã. Deus vai dar força para a irmã, porque hoje as pessoas, muitas delas, não têm comunhão com seus irmãos para poder entregar as revelações, estão com ódio, estão com ira, estão com raiva. E a Bíblia diz que não é para nós agir dessa maneira. Então que Deus console o coração da irmã Débora Miranda, que Deus console, glória a Jesus, porque a revelação que a tal pessoa teve tinha que ser entregado particularmente, né? Mas o que o inimigo quer fazer? Ele quer escandalizar a obra do Senhor. Ele quer escandalizar, glória a Deus, mas não é defender ninguém. A Bíblia diz que se nosso irmão cair, é para nós pregar para ele, para nós convencer que ele volte às primeiras obras. Não é para nós condenar as pessoas antes do tempo, não é para nós julgar as pessoas antes do tempo. Porque talvez muitos pintaram o cabelo, muitos usaram maquiagem, pintaram as unhas, fizeram sacrilégios com seu corpo, mas já se arrependeram. Mas aquele que tem acusado, esse vai dar conta diante do Senhor, porque a pessoa que já pecou, ela se arrependeu. E automaticamente ela errou, ela já pede perdão a Deus. Depois vem o choro, vem as lágrimas, a pessoa tenta sentir a presença de Deus, não consegue, e ela começa a chorar, a lamentar, começa a clamar ao Senhor até que volte a bênção novamente na sua vida. Então que Deus abençoe nossa irmã Débora, irmã Leia Miranda, irmã Ireni, que o Espírito Santo console os vossos corações, irmão Lorival, irmão Daniel Miranda, o pastor Davi Filho. Tem muitas revelações que não podem ser gravadas, jogado em internet, porque tem muitas almas que vão se salvar. E as pessoas pensam, puxa, mas se esse irmão está dessa maneira, então eu não quero ser crente. Se essa irmã está dessa maneira, então eu não quero ser um cristão. E essas pessoas, elas voltam para trás, acabam perecendo e perdendo o seu chamado, a sua salvação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Jesus. Então, igreja amada do Senhor Jesus Cristo, povo consagrado, povo eleito de Deus. Então, a carta de Tiago, capítulo 2, carta de Tiago, capítulo 2, versículo 2 e 3. Amém? Ali fala sobre o arrastamento dos pobres aos tribunais pela mão de ricos, né? Então leiam a palavra de Deus, que Deus os abençoe. O devorador está aí, né? O devorador está aí, por causa que aonde há ali muito tesouro, as traças, as ferrugem, os ladrões entram e roubam. Oremos por todos, porque todos têm uma alma preciosa para Deus. Cuidado com as coisas más, né? O mal, o que é o mal que o Senhor está falando? Que o homem bom tira coisas boas do seu tesouro. Então o homem bom, ele tira caridades, compra cesta básica, compra veste, compra remédio para quem é pobre, compra tanta coisa, né? Ele é bem querido na sociedade, porém o homem mau tira as coisas más do seu coração, do seu tesouro. Então o que ele tira do seu tesouro? Alarme, câmera, seguranças, desconfiança, avareza, tudo isso. Então, igreja amada do Senhor,
Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus tenha misericórdia. Glória a Deus. Que Deus nos proteja, nos livre. Glória a Deus. Então, que Deus nos dê graça, vos dê a proteção divina. Que Deus abençoe a todos nós. Mas alerte as ovelhas do Senhor Jesus, principalmente aqueles que são visitantes, aqueles que estão no erro. Mais uma vez eu falo, pregar o Evangelho no altar é fácil, mas procure chamar aqueles que ainda não são crentes particularmente, expliquem para eles, expliquem bem direitinho, que não haja escândalo, que não haja assim entristecimento nos corações, porque o mais importante é a salvação, o mais importante é a salvação. Aquele povo de Israel, ele saiu rico do Egito. E o que eles fizeram com as riquezas deles? Tiraram coisas más do seu tesouro. Fizeram um bezerro de ouro, fizeram tanta coisa, idolatria. Fizeram tanta coisa que entristeceu o Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Aleluia, Jesus. Por isso, Paulo disse que o dinheiro é bom, mas ele traz os males. E foi isso que Jesus disse, que o homem bom tira boas coisas do seu tesouro, porém o homem mau tira as coisas más do seu tesouro também. Então, Igreja do Senhor Jesus, que o nosso coração esteja em Cristo e Cristo esteja em nós. Que a nossa fé, que a nossa vida esteja com o Senhor. Como eu tenho falado, pessoas olham para o pastor, olha o carro do pastor, meu Deus, que carrão chique, deve valer uns 100 mil, 200 mil, eu vou abrir uma igreja para mim, e a pessoa sai cegamente procurando um estudo de teologia e vai e faz o estudo e paga e tira dinheiro não sei da onde, daqui a pouco está com o anel no dedo, agora eu sou pastor, vou abrir uma igreja. Aí a outro lá, olha lá, nossa, a ocasião do pastor, meu Deus do céu, eu vou abrir uma igreja para mim, eu vou procurar em alguém que me consagre a pastor, eu já tenho um pouco de entendimento do evangelho. Ó, veja, ó, agora o pastor comprou um jato, meu Deus, ó, o avião do pastor, nossa, ó, a moto do pastor, agora ele comprou uma 1.200, meu Deus. E entra aqueles desespero no coração de muitos, e eles abrem as suas igrejas. Ó, o pastor comendo no restaurante, comendo picanha, se alimentando da comida. Nossa, olha, comendo arroz carreteiro. Olha, comendo aquela comida tão saborosa, eu comendo uma polentinha aqui, comendo ali uma água de chuchu. E o pastor fala para nós que ele não quer, Deus não quer ver nós sofrendo. Então, se Deus não quer ver nós sofrendo, eu vou abrir uma igreja para mim. E esse é o pensamento de todos. Por causa do quê? Que estão adorando as riquezas da terra. Isso se chama adorar os ricos. E Tiago está repreendendo todos nós, que não é para adorar as riquezas da terra, porque são eles que nos arrastam para os tribunais. São eles que nos arrastam. Se a pessoa rouba ali um bujão, rouba 50 reais, ela rouba. Então as pessoas poderosas da terra, elas pegam e arrastam elas aos tribunais, as condenam e as lançam na prisão. E isso Tiago estava falando, para não adorar, porque Tiago foi um grande pregador do evangelho, que lutou, principalmente pregou, como diz aí, muitos que falam bonito, para a nata da sociedade. Eles pregaram para os grandes, poderosos, como diz Apocalipse, que no dia do juízo final, os poderosos chorarão e se lamentarão e dirão às montanhas: ó montanhas, caí sobre nós, esconde-nos da ira do Todo-Poderoso. Então, Igreja do Senhor, que ninguém vos engane com palavras frias, com palavras que não vêm do Senhor Jesus, porque o sofrimento de todos é lícito por Deus. É lícito que aconteça. O Senhor disse, é mister que isso venha acontecer. Mas lembrai-vos
que na hora em que nós não pensamos virá o Senhor. Então você hoje está passando fome, dificuldade, e amanhã você vai ter comida na mesa. Se hoje você está passando por tristeza, amanhã você pode estar sorrindo. Foi isso que Jesus disse claramente, na hora em que não penseis, o Filho do Homem virá. E quem que é o Filho do Homem? É Jesus Cristo. O Filho do Homem é o nosso Salvador. E Ele pode nos consolar. Ai de vós ricos, porque já tenho o vosso consolo. Ai de vós ricos, que já são consolados. Então o Senhor está falando claramente que Ele veio para os pobres. Mas se o rico se converter, existe um homem chamado Cornélio na Bíblia, um homem rico, poderoso, dava esmola, jejuava. E o anjo apareceu e disse para aquele homem rico que o Senhor tinha recebido seu jejum e suas esmolas. Então, mesmo a pessoa tendo muito dinheiro, muita condição, ela tem que jejuar após dar sua esmola, ela tem que orar, perguntar para Deus no céu se Deus aceitou, porque muitos hoje dão a sua esmola e falam: aquele miserável vem todo dia bater no meu portão, aquela miserável, aquelas crianças com descalço vêm todo dia no portão da minha casa pedir comida. Será que os pais não trabalham? Será que a mãe não trabalha? Então as pessoas fazem as coisas com ódio em seus corações. Então Cornélio, ele orava e jejuava para que Deus recebesse a sua esmola, para que o diabo não entrasse depois e colocasse murmuração no seu coração e dissesse coisas que muitos hoje falam. Hoje muitos estão fazendo caridade com as coisas dos outros. E é muito fácil a pessoa pegar e sair de casa em casa arrecadando alimento e falar: nós temos ajudado o povo. Não, quem tem ajudado é quem tem contribuído à campanha do quilo. E quem leva a fama é aquele lá que está distribuindo. E na verdade não é, são aqueles que estão ajudando com o pouquinho que tem a cada um. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, é chegado a hora da volta de Jesus. Se no tempo de João, apóstolo João, já era a última hora, vivemos o último segundo aqui na terra. Então, que Deus os proteja, que Deus cuide de vocês, que essas palavras possam atingir os corações das nações em todos os lugares da terra. Que Deus os abençoe pela vossa atenção. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor, só lembre que no último dia não haverá misericórdia para a casa de Jacó. Lembre, por que o Senhor fala Jacó? Porque Jacó um dia foi um enganador. Um dia ele foi. Um dia ele mentiu para o seu pai, que o nome dele era Esaú. Um dia ele mentiu. Mas o dia que ele chegou na frente do anjo lá, no vale de Jaboque, o anjo perguntou para ele: qual é o teu nome? E ele falou: o meu nome é Jacó. Ele falou. Então por isso o Senhor está trazendo claramente: naquele dia não haverá misericórdia para com a casa de Jacó, porque Jacó já confessou o seu pecado. Então, se você confessar o teu pecado e deixar, você confessar o teu pecado e deixar, você vai alcançar misericórdia de Deus e será salvo. Porque Jacó foi enganador. Jacó foi. Glória a Deus. Ele não praticou o erro sozinho. A mãe o ajudou, orientou. Mas diz a palavra que o Senhor amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Porque Jacó tinha as revelações, os anjos falavam com ele. Então sempre a bênção teve com Jacó. Mas ele teve que confessar o seu nome verdadeiro. Então ainda hoje procure o seu pastor, após essa mensagem, o seu líder, e conte seu pecado e peça perdão. Porque naquele dia
não haverá desculpa do seu pecado, do seu erro. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai querido, eu oro, meu Deus, ao nome do Senhor Jesus, pedindo que o Senhor abençoe teu servo, irmão Daniel Miranda, pastor Davi Filho, a irmã Leia, a irmã Débora, a irmã Irene Miranda, a irmã Cristina Santana, a Deleci Santana. Que o Senhor abençoe o pastor Luiz Rubio, o pastor Odair Gomes. Abençoe, Pai da Glória, irmão Marina. Abençoa, Senhor da Glória, a tua igreja, a diretoria, teu povo, meu Deus. Tenha misericórdia, Senhor, de todos, Senhor da Glória, que tem chorado, que tem lamentado, que tem, Senhor Jesus Cristo, pedido a tua misericórdia. As criancinhas, meu Deus, abençoa teu povo, a tua igreja. Meu Deus, abençoa de vitória, Senhor. Deus da glória, Deus vivo. Os tempos passaram, meu Pai, tão depressa, Senhor. Estamos perto, Senhor, do nosso encontro. Deus da glória, como diz a palavra, que cedo ou mais tarde, Senhor, nós teremos que prestar conta diante do Senhor de tudo que nós fizemos na face dessa terra. Meu Deus, está entregue a revelação nesse ano, Senhor, de 2018, nesse mês, meu Deus da glória, de abril. Senhor Jesus Cristo, abre a mente do teu povo, dos pastores, dos líderes, para que eles, meu Pai, para que eles, meu Deus, tenham o entendimento, Senhor da glória, da tua palavra. Meu Deus, tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia, meu Pai, porque a tua palavra diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Meu Deus, abençoe a tua igreja, teu povo. Senhor Jesus Cristo, que ninguém pereça, como o Senhor disse, mas que todos consigam, Pai, a vida eterna. Estar contigo, Senhor da glória. Meu Deus, eu já te agradeço, Pai amado, pelas palavras que o Senhor concedeu. Deus da glória, desse ano, meu Deus, de 2018, Senhor dos exércitos, abençoa todos, meu Pai. Tenha misericórdia, tenha compaixão. Senhor Jesus Cristo, o Senhor não mudou e a tua palavra não mudou. Se os homens e as mulheres mudaram, eles darão conta diante do Senhor. Protege a tua igreja, meu Pai. Deus da glória, a sede mundial, que é o coração de todas as igrejas, mas o Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso professor, o Senhor é o nosso ajudador e nós confiamos no Senhor. Abençoa teu povo, Senhor, de uma forma poderosa e gloriosa. Meu Deus, eu já te agradeço, crendo na resposta, crendo no milagre, em nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, povo consagrado, que Deus os abençoe, que Deus os dê grande vitória, grande bênção, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus invada vossas vidas e vos dê força para pregar a verdade. Porque aquele que esconde a verdade causa problemas. Então não cause problema para a tua vida, mas seja um cristão verdadeiro em Cristo Jesus. Leia a carta de Tiago, leia lá São Mateus, leia a palavra do Senhor. Leia São Mateus capítulo 6, leia a carta de Tiago capítulo 2, leia a carta de Tiago capítulo 5, leia lá, glória a Deus, Lucas capítulo 12, leia lá a primeira carta de João, leia o Evangelho e que Deus os proteja, que Deus os dê saúde para vencer toda a peleja em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.